Bom dia, pessoal. Tudo bom? Acordaram cedo hoje? Nós estamos na casa de Deus e você deve estar em casa, né? Mas ou se preparando para ir no seu culto. Se você não é do grupo de risco, pode, tá? Se você é do grupo de risco, não fique triste, fique em casa, porque você vai estar se protegendo e protegendo as pessoas. Mas é muito bom estar aqui com vocês nesse sábado, para a nossa classe, para a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Uma semana que nos trouxe, assim, alguns pensamentos sobre a nossa vida como jovens, ou não muito jovens, né, mas a gente pôde refletir sobre as nossas funções no nosso dia a dia ao lado de Deus, né, o que estamos fazendo e se o que estamos fazendo em nome de Deus. Mas eu quero apresentar para vocês aqui o nosso, como é que chama? A nossa bancada dessa manhã. Primeiramente, mandar um abraço para o pessoal, vai entrando, vai compartilhando, tá? Um bom sábado para você que está acessando agora, que está acordando agora. Entra aí, compartilha, chama mais gente, coloca no WhatsApp, coloca no Face, que você está assistindo a classe. É para o nosso crescimento, né? Estamos aqui porque Deus ele está nos instruindo. Então, a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre esse assunto. Mas, voltando aqui à minha bancada, a bancada desta manhã, estamos aqui na Igreja Central de Juí, fizemos um estúdio aqui hoje. Então, a gente já pede desculpa se houver alguma falha, alguma coisa técnica, porque estamos assim, né, nas gambiarra. Mas a gente vai chegar ao profissional daqui uns tempos, tá bom? O tesoureiro até da igreja está sentado aqui, só observando todas as falhas que acontecerem, a culpa é dele, porque nós não compramos os cabos e os aparelhos ainda, tá? Ainda. Mas a gente vai investir nisso, tá bom? Ele fechou a bolsa dele, eu não sei porquê, mas enfim. Estamos aqui então com o pastor Luiz. Pastor Luiz, diga um oizinho aí pro pessoal. Olá, bom já dia. Testando o microfone. Já pularam da cama, já estão despertos aí para estudarmos juntos a palavra de Deus? Espero que sim, se não tiver pulado, mas de qualquer maneira, abra bem os olhos, abra o coração e vamos aprender juntos. Pastor Luiz é o pastor do distrito de Ijuí Central. Estamos aqui hoje, né, representando Ijuí Central. Esta daqui diga seu nome, endereço, telefone, se é solteira, casada, qual sua função nessa vida, né? Entendi. Eu sou a Monique, trabalho na Escola Adventista de Juí, sou prof ali. E a Letícia me convidou para vir aqui falar com vocês também. Ela é também. distrital dos jovens também, da Central de Juí, tá? E cuido do Ministério da Música na igreja também. Isso. E temos aqui nosso amigo, chegando esse ano, para estar aqui na nossa grande cidade de Juí, Luiz Henrique. Sua noiva está sentada ali do outro lado, assistindo, tá? Colaborando com a sua beleza, deixando ele motivado para falar bem para vocês essa manhã. Mas, Luiz, se apresente. O que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Caiu de paraquedas? Um feliz sábado a todos. Para quem já nos assiste, mais uma vez reforçamos que é importante compartilhar a live para que mais pessoas possam estar recebendo a mensagem e o estudo da lição da Escola Sabatina. Bom, o que eu vim fazer em Juí? Eu sou o tesoureiro da Escola Adventista, vim para o lugar em que a Del se ocupou durante mais de 20 anos. Responsa, né? Exatamente. A Delcia se aposentou no final de março, então, desde então, eu assumi a Escola Adventista, juntamente com a minha noiva já apresentada. Muito bem. Então, esse ano de 2020, ele prometia para o Ministério Capaz. Ele ainda promete. Mas no início do ano, quando a gente recebeu essas pessoas novas, empolgadas, animadas, tínhamos um calendário de estar presentes com você que está assistindo. Íamos em Santa Rosa, íamos em Cruz Alta, era muita junção, muita festa, mas a gente teve que mudar os nossos planos, né? E Deus colocou para a gente esses instrumentos, essas ferramentas, que são as ferramentas virtuais, que já estamos, assim, de certa forma, nos acostumando, né? De ter você aí nos assistindo e de ter você como família da gente, sabe? Então, a gente sente falta durante a semana da nossa live, queremos conversar com vocês, queremos estar com vocês, mas também, no fundo, há uma loucura de voltar para a igreja, de poder voltar, poder congregar, poder abraçar, poder dar beijo, poder
fazer as nossas celebrações. Mas Deus sabe de tudo e é isso que a gente acredita. A gente confia nisso, de que esse momento que estamos vivendo, ele tem um propósito. Então, a gente está, na realidade, fazendo aquilo que o Espírito Santo pede para a gente fazer, pregando a palavra de Deus dessa forma, né, que encontramos nesse momento. Não podemos parar. Viu, Letícia? Sem falar no fato de que hoje a gente já começa devagarinho a voltar às reuniões públicas, né? Hoje, pela primeira vez, depois dessa pandemia, né, que nós estávamos ausentes do templo, vamos poder nos reunir. É um grupo muito pequeno ainda, apenas o máximo de 30 pessoas, mas hoje nós já estaremos reunidos aqui na igreja e estamos buscando otimizar aí para alcançar o máximo possível, talvez transmitir no próximo sábado também o culto. Enfim, estamos organizando e já começamos a voltar. Hoje algumas pessoas já voltam, né? E teremos, então, esse momento de estar na casa do Senhor como grupo orando pelos que aqui estão, mas principalmente por aqueles que não estão podendo participar, por ser grupo de risco, e orando por toda a situação. E a oração, com certeza, sim, intercessória, com todos esses irmãos juntos, vai ter poder agora. A igreja vai vir com força, com poder, e logo isso vai passar, a gente vai poder estar, então, nesse tão sonhado dia onde a gente vai entrar e se abraçar com todo mundo, né? Que é isso que a gente está sentindo falta, dos abraços. Mas, gente, então, a lição da semana que passou antes, por isso que eu peço para vocês, gente, compartilhem, avisem aí, coloca lá no WhatsApp que já começou. Você vai ganhar do sorteio, você que está aí comentando também, façam comentários. Eu tenho aqui para sortear uma camiseta do Geração 48, tá? Eu vou tirar do saquinho, porque o saquinho tá feio. Tira ali, ó. Luiz Henrique faz a propaganda. Lembrando que a gente não esqueceu daqueles que sorteamos em outras lives, tá? A gente está tudo anotadinho e vamos entrar em contato com vocês para entregar, para ver a forma de entregar para vocês. Mas hoje vai ser uma camiseta. É feminina, tá? É P. Então, se for um homem grande que ganhar essa camiseta, por favor, dê de presente para a irmã, para a namorada, para a esposa, tá? Mas é o que temos para sortear, tá bom? Mas antes de começarmos, então, a nossa lição, a gente vai fazer uma breve oração, pedindo a presença do Espírito Santo entre nós, para que você que está aí na sua cama assistindo a nossa live, ou está aí com sua família assistindo a nossa live, possa, então, se preparar, né? Preparar seu espírito, seu coração para receber a palavra do Senhor nesse momento, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, pedindo a presença dele nesse momento. Senhor nosso Deus, pedimos que o seu Espírito Santo habite entre nós nesse momento, que tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que discutirmos aqui, as pessoas que estão assistindo, elas possam assimilar e tudo for válido para que a gente cresça espiritualmente, Senhor. Que a gente possa ser luz para as outras pessoas onde nós estivermos, na igreja, no trabalho, em casa, que a gente possa, Senhor, ser iluminados por Ti todos esses momentos. Pedimos neste momento, então, a presença do Seu Espírito entre nós, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Tá meio estranho falar assim no microfone, mas aqui é para o áudio chegar melhor aí para vocês, tá? Mas a lição da semana que passou, então, ela tem como título a dos jovens, profissão e chamado. A semana passada, nós conversamos sobre identidade e missão. Porque hoje, muitos jovens adolescentes, eles entram na neura de não saber quem são nem para onde vão. E muitos também ficam pensando, o que eu estou fazendo aqui? Ou coisas assim, meio perdidos. Semana passada, então, nós focamos nisso, né? Achamos a nossa identidade, somos filhos de Cristo. Todos nós nascemos nesse mundo com um propósito, com uma missão. E é a nossa missão, então, de pregar a palavra, o evangelho, em tudo aquilo que nós fizermos. E a lição, então, dessa semana, ela veio trazer essa parte específica da nossa vida, que é o nosso trabalho. Aqueles jovens que ainda não trabalham, eles têm outras responsabilidades. E, na realidade, desde que a gente começa a poder ajudar a mãe em casa, já é um trabalho, querendo ou não, já é uma responsabilidade que nós adquirimos, mesmo crianças, porque isso vai nos desenvolver, vai desenvolver o nosso caráter, né? Vai nos desenvolver para alguma coisa futuramente, para aquilo que a gente vai focar de estudar ou querer ser. Eu acho um amor quando as professoras fazem aqueles
aqueles videozinhos com as crianças, né? O que você quer ser quando crescer? A maioria quer ser policial, que mais? Médico. Nem sabem quanto tem que estudar, quanto tem que ralar. Aí chega na parte da ralação, né? Eu não quero mais isso. Eu vou ser professora, diz a Monique. Mas eu queria ser caminhoneiro quando eu era pequeno. Bem distante. O meu sobrinho, eu lembro quando ele tinha 5 anos, ele falava, ele até uns 7 anos, desde pequenininho, quando ele aprendeu a falar, ele falava que ele queria ser lixeiro. Aqueles caras que correm atrás do caminhão de lixo. Eu acho que por ele morar em apartamento, ele achava aquilo muito legal. Os caras tinham liberdade, sabe? Então, eram livres. Você lixeiro. E ele falava isso na escola. Os outros tudo com as plaquinhas de médico, sei lá, médico, dentista, advogado, policial, lixeiro. Não que seja menor essa profissão. Pelo contrário, são guerreiros e estão na linha de frente. Mas, quem sabe, uma mãe sonha que um filho seja médico, né? Enfim, os sonhos, às vezes, também dos outros para a nossa vida, para a vida dos seus filhos, o filho que sabe o que vai fazer da vida dele, né? Mas essa coisa de profissão, ela é muito complicada, porque é uma neura, o pessoal pira, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei para onde eu vou, e isso, às vezes, faz com que as pessoas não saibam qual rumo tomar, assim, para a sua vida. E a lição da semana que passou, ela veio nos trazer um centro, um norte para isso, um foco. E eu penso que tendo esse foco como objetivo de vida, tudo e qualquer coisa que venha às nossas mãos, a gente vai fazer bem e para Deus, e as outras pessoas vão se beneficiar com isso, não só as outras pessoas, como nós também, independente da profissão, independente se não tem profissão, se tem profissão, a sua responsabilidade, a sua vocação, qual é? A lição da semana que passou, ela tem os textos chaves em Neemias. Neemias 1:11 e 2:9. Tá? Que você dá um tempinho aí para você pegar sua Bíblia. A gente vai conversar um pouquinho sobre a vida de Neemias, né? Neemias, em Neemias 1:11, ele fala ali de Neemias orando. Ele era o copeiro do rei. E ele podia, daqui a pouco, ser frustrado com isso, alguma coisa, porque ele era empregado, mas não. Ele queria fazer com sabedoria e ele queria fazer o melhor que ele pudesse. E a primeira coisa que ele fez em Neemias 1:11, por exemplo, ele pediu para que Deus o abençoasse em seu trabalho. Não enxergo. Estão mandando um recado. Quem estiver online, fazer comentário. Porque gente, o sorteio é só para comentários, tá? Então, assim, deem um oi, um feliz sábado, mandem um abraço, que a gente vai anotando, tá? Tem que mandar um oizinho para participar do sorteio. Os universitários, eu vou mostrar no final, tá? Apresentar eles. Mas voltando aqui para Neemias, que eu achei bem interessante, e eu acho que isso, para a nossa vida também vem, que onde nós estivermos e o que estivermos fazendo, a primeira coisa que temos que pedir é que Deus nos abençoe e nos guie. Independente da profissão, independente da nossa escolha, Deus precisa nos abençoar e nos guiar naquilo que estamos fazendo, para, de certa forma, estarmos realizados com aquilo que estamos fazendo, ou buscar essa realização. E Neemias fez isso, ele era o copeiro do rei. Neemias também era o encarregado de levar cartas do rei. Então, ele tinha muitas responsabilidades naquele reino, né? Então, eu achei isso bem legal, sabe? De ele, né, um filho de Deus, um cristão, um seguidor de Cristo, estar ali servindo ao rei e de bom grado. Ele era feliz com aquilo que ele fazia e ele era tão feliz com aquilo, ele sentia aquilo como se fosse a vocação dele, que ele procurava fazer o melhor possível. E se a gente for pensar na profissão de Neemias, como copeiro do rei, era uma profissão de alto risco. Porque, na realidade, ele tinha que provar o alimento e a bebida do rei, antes do rei, para ver se não estava envenenado. Então, quem que vai querer um trabalho desse, né? Por mais que ganhasse bem, tipo assim, você vai ganhar R$1 milhão por mês para que você prove a bebida do presidente da República toda vez, porque quer envenenar ele, e tem que saber se está envenenado ou não. Então, você corre o risco de tomar um gole da bebida e morrer. E ele tinha esse risco, ele corria esse risco todo dia. Então, o trabalho de Neemias não se detinha somente a isso, a ficar lá provando.
ele, para proteger a vida dele também, ele cuidava de toda a logística, né? Da alimentação, como que chegava no reino, quem que preparava a comida, quem eram as pessoas que participavam daquela preparação, até chegar no rei. Porque, na realidade, nesse caminho, ele ia provar e poderia perder a própria vida. E, Letícia, só uma coisa interessante que eu achei disso, é que quando a gente pensa no copeiro do rei, normalmente vem um garçom na cabeça, né? É a pessoa que pega a bebida e leva para o rei, mas na verdade o copeiro não era só isso, né? O copeiro, ele tinha toda uma logística que eu achei até um tanto quanto complexa, porque imagina só, ele corre risco de vida, ele precisa preservar a sua vida para poder preservar a vida do rei. Então ele precisa ir na fonte de toda a matéria-prima para ele poder certificar de que quando ele provar, isso não vai ter envenenado. Toda a equipe que ele tinha era uma equipe de confiança. Todas as pessoas envolvidas nisso, ele precisava conhecer muito bem, saber todos os processos muito bem e arquitetar isso de forma que ele conseguisse cumprir todos os prazos. Então, era uma função logística muito interessante. E vai que o time dele, alguém ficasse bravo com ele, né? Porque podiam também querer matar ele de alguma forma, porque assim, ele não era só o copeiro, ele era o copeiro, mas ele administrava uma equipe também, né? Então, assim, o trabalho de Neemias, na realidade, ele era o administrador ali da comida, de todo o restaurante do templo, né? E ele tinha que ter uma liderança em cima disso. E trabalhar bem nisso, as pessoas deveriam obedecer a ele de forma que não quisessem matar ele. Quem nunca falou quero matar meu chefe, né? Não, gente, não pode. Irai-vos, mas não pequeis. Então, gente, a raiva pode... a raiva, ela faz parte, nós somos humanos, somos subordinados a outras pessoas, sempre seremos subordinados, o subordinado do subordinado, né? Mas a gente, quando tem Deus no coração, a gente vai entender que até a parte difícil do que estamos fazendo é porque Deus quer alguma coisa para a nossa vida, para que a gente siga o caminho da eternidade. Então, as dificuldades que enfrentamos, elas vêm até no nosso trabalho para nos ensinar alguma coisa. Aquela pessoa que está pisando no nosso pé, aquele outro que quer puxar o tapete. Então, assim, tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado como cristãos, amando essas pessoas, orando por essas pessoas, pedindo que Deus as ilumine, tire o rancor do coração dessas pessoas que querem nos atingir, principalmente o nosso, porque nós temos um papel importante. E isso Neemias tinha claramente na sua vida. Ele tinha isso para ele, que ele tinha um papel muito importante. Ele orava para que todo dia Deus o abençoasse naquilo que ele fazia. E, independente das adversidades que ele pudesse enfrentar, do risco de morte que ele podia ter, imagina, ele acordava todo dia pensando, hoje alguém pode querer matar o rei e, consequentemente, me matar, ou querer me matar também, né? Mas ele trabalhava com isso na companhia de Jesus. Então, Cristo guiava essa vida. E, mais ainda, ele tinha um chamado. Neemias, ele tinha essa consciência de que ele estava ali servindo a um rei como trabalho, como profissão dele. Ele tinha uma vocação e ele amava o que ele fazia, ele buscava fazer bem feito, ele buscava a orientação de Deus para aquilo. E ele tinha ainda um chamado maior, que era, naquele caso, foi o chamado para uma missão, que foi a reconstruir os muros de Jerusalém, né? Então, o caráter e as habilidades de Neemias construíram para o seu sucesso, né? Sua vocação, seu chamado e sua missão, eles não foram muito ao mesmo, não foram idênticos, mas ele foi usado pelo Senhor, usado por Deus em todos eles. Porque ele era um rapaz que se colocava nas mãos de Deus e Deus guiava a vida dele, né? Então, aí está a chave para o sucesso de qualquer coisa. Na nossa profissão, na nossa vida, na escola, se estudamos, se não sabemos o que queremos, Deus vai guiar. E se Deus abrir as portas, a gente tem que entrar, porque Ele vai fazer com que, Ele vai nos dar as ferramentas necessárias para que tudo seja um sucesso, né? Comentários? Universitários estão quietos? Só a Letícia fala, gente. Eu vou deixar que eles falem agora. Luiz, na sequência, a gente tem ali fatores que influenciam a nossa vocação.
Não, o Luiz, é o outro É o Luiz. Luiz, são dois Era o Luiz, Luiz, né? também. gente, eu só errei de Luiz, né? Vamos para o Luiz Antônio. Na verdade, quando nós vamos escolher algo para fazer na vida e viver através daquele trabalho, daquela profissão, é um momento muito marcante, estressante para a maioria dos jovens. E o ideal seria se Deus pudesse dizer, ou se nós abríssemos a Bíblia e Deus estivesse dizendo ali, olha, eu quero que você faça isso. Todo jovem, eu acho que sonha com isso, né? A gente ouve falar que cada um tem um propósito, cada um tem um chamado especial. Sim, mas Deus nunca me falou, né? Então, como é que você identifica esse chamado? Como é que você identifica esse propósito para o qual Deus criou você? Porque eu creio, como diz a Bíblia, que cada um de nós, ao sermos criados, Deus tem um sonho específico, Deus tem uma missão, tem um propósito, tem um chamado para nós. E isso tem a ver, muitas vezes, com também as habilidades com as quais nós nascemos e as habilidades que nós desenvolvemos. Na verdade, são 3 aspectos que a lição apresentou, né? Ela fala das habilidades pessoais, fala do desejo de realizar uma determinada missão e fala da providência divina. E cada um desses 3 aspectos tem um fator importante. O primeiro deles diz respeito às nossas habilidades. Então, todos nós nascemos já com algumas habilidades, com algumas tendências, e ao longo do nosso desenvolvimento de criança, jovem e adulto, nós vamos formando e vamos adquirindo outras habilidades. E essas habilidades, Deus espera que nós as utilizemos para cumprir o grande chamado que Ele tem para a nossa vida. Você não vai ver, ou é muito incomum, pelo menos, você ver alguém que tenha, por exemplo, o dom da oratória e seja chamado para trabalhar nos bastidores. O mais comum é você ver uma pessoa que tem o dom da oratória, ele ser chamado e ser colocado em funções que ele use esse dom, essa habilidade, para cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus. Isso só para dar um exemplo. O que eu quero dizer é, Deus, ele nos habilita, ele nos capacita e normalmente, salvo raras exceções, normalmente ele nos chama para funções que têm a ver com essas nossas habilidades. Então, primeiro aspecto é você observar isso, né? Quais são os talentos naturais ou adquiridos que nós temos para realizar? Aí, para cumprir a nossa missão, para nos desenvolver como pessoa. Então, esses talentos, essas habilidades, elas vão ser utilizadas por Deus. Portanto, quaisquer que sejam eles, um que chame mais atenção, um que seja mais discreto, um que tenha mais poder, um que seja mais humilde, não importa. Qualquer que seja a habilidade que nós tenhamos, é bom nós buscarmos a maneira de nós usarmos para cumprir o chamado de Deus. Esse é o primeiro aspecto. As nossas habilidades, os dons naturais ou adquiridos. Aliás, eu gosto muito do livro dos Provérbios, porque o livro de Provérbios é um livro que é eminentemente prático. Durante muitos anos da minha vida, eu usei Provérbios como a minha meditação pessoal, ele tem 31 capítulos, e então você lê um provérbio por dia, no mês 30 ou 31. E vários meses eu li, e tem um que sempre me chamou a atenção, e está registrado aqui na minha Bíblia, marcado, que diz assim: vês o homem perito na sua obra, perante reis será posto e não perante a plebe. Então, às vezes a gente tem o sonho de determinada ação, determinada habilidade, determinada profissão, porque ela chama mais atenção. Mas não importa, a habilidade, o dom mais simples, quando realizado com maestria, ele vai lhe dar um lugar de destaque. Ele vai lhe dar um lugar de honra, vai lhe dar um lugar em que Deus possa usar para trazer honra e glória para o nome dele, que é o propósito maior que envolve cada um de nós. Então, o primeiro aspecto, habilidades pessoais. O segundo tem a ver também com coisas que tocam o nosso coração. Então, o desejo de realizar uma determinada missão.
Por exemplo, um jovem, muito dificilmente, salvo raras exceções, mas muito dificilmente vai se envolver no ministério para crianças abandonadas, por exemplo. Eu digo raras exceções porque pode ser que algum jovem que tenha sido abandonado, ele nasça com essa intenção, com esse desejo de ajudar outros que passam pela mesma situação com ele. Mas isso geralmente tem mais a ver com a situação da mãe, do pai, né? Pessoas que têm esse dom. Mas Deus coloca em nosso coração determinadas ações, determinadas situações que nos chamam a atenção. E essas, é bom nós abrirmos os olhos. O que chama a atenção? O que me move para fazer? Eu tenho vontade de mudar o mundo em quê? Porque eu sei que todo jovem tem o sonho e a disposição para mudar o mundo. Quais são as áreas? Eu vou trabalhar com drogados ou ajudando pessoas a sair das drogas. Eu vou trabalhar com crianças órfãos. Eu vou trabalhar com idosos. Eu vou trabalhar com as pessoas que passam fome lá na África, ou mesmo aqui na África do meu país. Toda cidade tem a sua África. Enfim, tem coisas, jovem, que você que está me ouvindo aí, tem coisas que quando você ouve na televisão, você vem um ardor por dentro, você querendo agir em função daquilo. E tem outras que você ouve e são causas nobres também, interessantes, mas que não mexem com o seu coração. Então, o segundo aspecto para você identificar mais ou menos qual é a área para a qual Deus lhe chama, é saber o desejo de realizar determinada missão. Primeiro, habilidades pessoais. Segundo, esse desejo de realizar determinada missão. E o terceiro é a providência divina. E essa é bem interessante também, e eu sempre usava essa expressão e fiquei feliz até de encontrar nessa lição, nessa semana, essa expressão que eu usava, que era abrir e fechar de portas. Eu nem sei se eu assimilei isso de alguma leitura que eu fiz no passado, mas eu sempre falava de, olha, Deus nos guia através de abrir e fechar de portas. Às vezes você quer passar de determinado caminho e as portas estão fechadas. E então você quer, mas está fechado. Então você vê que do outro lado tem uma porta aberta. E à medida que você for sendo sábio o suficiente de entender que aquela está fechada, buscar uma aberta e for seguindo pelas abertas que ele vai abrindo na sua jornada, você vai sendo guiado pela providência divina. Então veja, quando você alia esses três ingredientes, as habilidades pessoais, o desejo do seu coração de determinada missão, mais a providência divina, você vai estar praticamente com a equação do seu chamado de vida resolvida. Logicamente, associado a isso, você vai observando cada um desses aspectos com muita oração, pedindo que Deus lhe dê evidências. Geralmente, pessoas também são usadas para dizer, olha, você tem inclinação para isso, você seria bom nisso. Enfim, ouvir pessoas que lhe amam, pessoas mais velhas, pessoas que você respeita. E isso tudo vai ajudar a você identificar. E quanto mais cedo você conseguir identificar o seu chamado e a sua profissão também, às vezes tem a ver, nem sempre, mas quanto mais cedo você conseguir, mais longe você irá, mais poderoso instrumento você será nas mãos de Deus. Eu não sei se alguém queria falar um pouquinho mais sobre isso, algum aspecto que de repente eu deixei de lado, mas essa equação aí é bem interessante quando nós olhamos para esses três aspectos. Posso falar? Na verdade, não é para complementar mesmo, o pastor não deixou de falar nada, que toda a nossa vida, está escrito aqui, que a gente deveria dar glórias ao Criador. Em tudo que a gente faz, a gente tem que glorificar o nome de Deus. E se você não entende qual é o seu chamado, qual é o que você vai ser como profissional, né? Que você busque dar glórias a Deus, porque com certeza Ele vai, de alguma forma, te mostrar qual é o seu chamado, qual é a sua missão, qual é a sua profissão. Então, para isso, a gente deve conhecer a Bíblia a fim de entender o que Deus tem para a gente. Eu poderia até dizer, Monique, dentro dessa sua fala, que o jovem cristão, ou você que nos assiste aí, que é cristão, que procura ter uma caminhada com Deus, tem quilômetros à frente de um jovem que não tem esse mesmo princípio, que não tem essa mesma visão. Porque quando você entende que você foi feito para glorificar a Deus e procura dele essa orientação,
você vai ter muito mais êxito, muito mais sucesso em definir seu propósito de vida, sua profissão, do que alguém que vai por tentativa e erro, né, que não tem esse mesmo relacionamento. Então, parabéns para você que está buscando essa caminhada, está seguindo nessa direção. E a gente tem que lembrar também que durante a nossa caminhada da vida, muitas coisas mudam e muitas coisas interferem naquilo que a gente tem em mente, né? Então a pergunta é: quais fatores têm influenciado o desempenho da sua vocação? Então é algo para a gente se pensar. O que está interferindo que eu cumpra o propósito que Deus tem para a minha vida, de ser luz aonde eu estiver, e inclusive num trabalho, numa profissão. Então isso a gente tem que pensar. Quando as coisas não estão indo bem, parece que tá travado, não consigo. Quem sabe não é isso que Deus quer para a sua vida. Muitas pessoas até que estão desempregadas, né? Não, eu quero aquele emprego, eu só vou trabalhar se for naquele lugar e foca naquilo. Mas quem sabe não seja vontade de Deus para a sua vida. Dá uma relaxada, coloca nas mãos de Deus e abre um leque de opções. A gente precisa abrir os horizontes, se colocar nas mãos de Deus, deixar que Deus ele guia as nossas decisões no decorrer, mesmo que sejam para coisas que a gente nunca imaginava fazer na vida. Então, o que está interferindo? E principalmente o meu ego, o meu querer, né? O meu desejo. Então, cuidar com isso, né? E você está satisfeito com o rumo que sua vida está tomando na área que você trabalha, que você tem? Eu tô com algumas pessoas aqui na minha frente balançando a cabecinha. Eu até poderia chamar um que está sentado aqui, porque ele tem um testemunho muito legal. Eu conheço esse menino desde os 12 anos, tá? E ele sempre foi muito focado naquilo que ele quis para a vida dele. Menino cristão, sempre buscando a Deus, orientação de Deus para a vida dele. E hoje ele é um profissional de sucesso. Ele conquistou isso com muita luta, focado naquilo que ele tinha em mente para a vida dele, mas ele buscou, ele se colocou nas mãos de Deus de uma forma que ele conseguiu terminar uma faculdade de engenharia química, isso? Acertei. E trabalhar nessa área logo que se formou. Então, assim, eu penso que ele está realizado com aquilo que ele buscou. E se a gente for, para quem conhece ele, sabe que todo momento da vida ele nunca disse um não para Deus, né, Arthur Mateus? É com ele que eu estou falando. Sempre disposto na igreja, vindo, focado, se colocando nas mãos de Deus. Então, assim, gente, Deus quer que a gente faça por Ele, faça a obra, faça a missão, tudo por Ele, porque o resto vai vir, é consequência, Ele vai nos abençoando, Ele vai abrindo as portas, Ele vai colocando as janelas, Ele vai nos mostrando o caminho certo. E aqui na lição tem alguns textos que a gente buscou a ler para o nosso... abrir um pouco a nossa mente em relação a isso, né? Mas o que me chamou mais atenção está em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos. E eu tinha uma coisa em mente, que tudo que me desse a minha mão, mesmo eu não sabendo, eu ia procurar fazer da melhor forma possível e para Deus. Né? Então, eu penso que na minha caminhada profissional, por mais que eu não estivesse daqui a pouco no lugar onde eu sonhei quando eu era criança, mas eu fui um instrumento de Deus. E eu sempre busquei fazer o melhor possível naquilo que Deus me colocava na mão. E aqui em 1 Coríntios 10, 31 fala assim, ó: quer comais ou bebais, ou comam ou bebam, ou façam qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Não interessa se você está desempregado, se você está trabalhando, se você sabe o que é da vida, se você não sabe o que é da vida, porque a gente está falando com muitos jovens que daqui a pouco não sabem o que querem fazer de profissão. Mas faça o que você estiver fazendo para a honra e glória de Deus, que o resto Ele vai cuidar, Ele vai guiar, Ele vai te mostrar o caminho. Se coloque nas mãos de Deus, se entregue, que tudo vai ser feito de acordo com os planos de Deus para a sua vida. Se deixe levar por aquilo que Deus quer para você. E onde nós encontramos isso? Na nossa comunhão com Deus, na palavra de Deus. Busque a Deus, leia, que Ele vai instruir a sua vida. Mas Letícia, eu lembro agora você falando aí,
dessa época que eu estava na definição profissional, né? E às vezes eu via algum pastor, algum líder falando coisas desse tipo, e eu ficava angustiado, né? Porque não conseguia, né, Será que eu não estou fazendo direito? Exato, né? Mas não estou me entregando? Por que não estou tendo aí essa orientação? Como onde é que está a resposta e tudo? Mas já se passaram alguns anos, né? Desde esse tempo, e eu posso hoje dizer que de fato é assim. Né? Confie, faça o seu melhor, se dedique naquela realidade do momento, na sua caminhada com Deus, se consagre a Ele, Ele de fato guia, Ele vai abrindo portas, fechando portas, enfim, Ele vai conduzir você para atingir, talvez não o seu sonho, mas o sonho dele para você. E não se preocupe, porque o sonho de Deus para cada um de nós é muito, muito maior e melhor do que Amém. os nossos melhores sonhos. Amém. Pode confiar nisso. E a gente teve um exemplo muito forte aqui nesse mundo, né? Que é o exemplo maior de todos nós hoje, né? Se você não sabe o que fazer, nem como fazer, que rumo tomar, uma tentação, eu não estou conseguindo vencer, se espelha em Cristo Jesus. Ele é a nossa única, o nosso guia. Ele passou por aqui, ele foi um ser humano. E ele tem uma experiência de vida que guia a nossa vida, se você for analisar. E Luiz Henrique, conte aí para nós um pouquinho do que foi essa caminhada de Cristo, né? E como a gente pode se espelhar nisso. Eu acho interessante que nós construímos agora, ao longo da lição dessa semana, os elementos para nós identificarmos o chamado e o que fazer enquanto não encontrar o chamado, né? O chamado de Deus, enquanto não identificar ele. Mas aí a Monique falou, e depois a Letícia complementou, sobre em tudo dar glórias, em tudo agradecer a Deus e engrandecer o nome de Deus. Mas aí eu te pergunto, é fácil fazer isso todos os dias? Pergunto para vocês, é fácil fazer isso todos os dias? É uma luta. É uma luta constante. E eu acho engraçado assim que nós na escola estamos falando muito aos pais sobre rotinas, né? Mantenham a rotina do seu filho de estudos, mantenham o horário de acordar, se possível coloquem um uniforme nele, mesmo dentro de casa. Mas por que ele vai botar o uniforme dentro de casa? Porque inconscientemente ele está entendendo que ele está no momento de estar na escola. E Jesus não fez diferente. Na verdade, Jesus, dentro do pouco tempo que ele viveu nessa terra, ele estabeleceu uma rotina muito interessante, que eu e o pastor Luiz Antônio estávamos conversando antes de iniciar aqui. O que acontece? Jesus ficou durante 30 anos trabalhando como carpinteiro com o seu pai, em servidão ao seu pai terrestre, ao pai dele, José. E tanto que quando Jesus volta esqueci o nome da cidade que Jesus nasceu, Nazaré, obrigado. Quando Jesus volta a Nazaré, as pessoas de Nazaré têm dificuldade de assimilar que ele era o Redentor, porque eles o viram como um carpinteiro a vida inteira. Porém, o caráter dele, durante 30 anos, pregou aquelas pessoas de uma forma indireta. Então, assim, quando eu paro para analisar a profissão de Jesus, eu penso agora no que a gente falou no início. A Letícia falou sobre lixeiros, né? Sobre pessoas que limpam as ruas, sobre outras profissões, talvez, que nós demos poucas importâncias. Mas todas elas são fundamentais para que o mundo possa continuar girando, para que as coisas continuem acontecendo, assim como Jesus. Não sei se quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar com madeira, mas eu e a Chay estamos tendo a oportunidade de montarmos uma cozinha, né? Nós ganhamos uma cozinha de presente da nossa sogra, e ontem nós estávamos trabalhando nisso, engenhando ali como é que nós íamos encaixar, porque a cozinha era do apartamento, foi projetada para um tamanho, e a cozinha que a gente comprou é de outro tamanho. E nós estávamos mexendo com a madeira e a gente percebeu o quão frágil é. Qualquer coisa que nós fazíamos de errado com a madeira não encaixava mais. Qualquer coisa que nós deixávamos de pensar, quando nós recortávamos ela já não funcionava mais. E Jesus ficou 30 anos trabalhando com madeira para que depois ele pudesse, durante 3 anos e meio, que foi o tempo de ministério dele, ele soubesse exatamente como atingir todas as pessoas. Então, o que a lição quis dizer sobre as rotinas? Nós devemos hoje nos preparar, trabalhando em tudo o que nós fizermos, pensando que em algum momento Deus vai usar tudo aquilo que nós já fizemos, talvez numa fração de segundos, para alcançar alguém. Deus vai utilizar tudo aquilo que ele proporcionou ao longo de toda uma vida para pregar o evangelho dele. Então entenda, se você ainda não entendeu qual é o chamado de Deus para você,
Se você ainda não percebeu que você precisa glorificar o nome dele, comece mudando pela sua rotina. Comece a revendo todos os princípios que você tem no seu dia, no seu trabalho, quando você acorda de manhã, a forma que você se alimenta, a forma que você cuida do seu corpo. Esse momento que nós estamos vivendo hoje da pandemia é um momento perfeito para rever conceitos. Jogar tudo dentro da Bíblia e perceber se nós estamos mais alinhados com Cristo ou mais alinhados com as nossas paixões humanas. E quando nós alinharmos os nossos princípios aos princípios da Bíblia, aos princípios de Deus, nós vamos estar um passo adiante de encontrarmos a nossa vocação e o nosso chamado. Então, eu acho que a rotina, nesse ponto, que é algo que a gente deixa sempre de fundamental para que a gente possa entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Mesmo não tendo a profissão ou aquela rotina, acorda, toma banho, vai para o trabalho, volta para casa, tem que ter rotina. A gente tem que buscar isso para alinhar a nossa vida, né? E, como você falou, né? Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tendo esse foco, o que nós fizermos, independente se é profissão, se é em casa, se é qualquer coisa, vai ter sucesso e vamos ser usados justamente para quando chegar os últimos dias como instrumentos, né? Estamos sendo instrumentos, você é instrumento, você não está fora do plano de Deus. Mesmo que você não tenha a coragem de vir à frente de uma câmera, fazer uma live, falar nesse momento, que é a única forma que estamos tendo, né, de falar, Deus vai te usar de outras formas, através da sua vida, através daquilo que você faz. Finalizando aqui a nossa lição, que eu ainda tenho um sorteio para fazer, eu vou ler um texto que eu achei muito importante da lição e depois vocês já vão preparando a última palavra, o comentário de vocês, mas eu quero terminar com esse texto, esse trecho, que fala assim, ó, lembremos-nos de que nosso trabalho, ainda que não tenhamos escolhido, deve ser aceito como tendo sido escolhido por Deus para nós. Seja ele agradável ou não, temos a obrigação de cumprir o dever que se nos apresenta. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, assim, tudo que vier à sua mão, faça de bom grado, faça para glorificar a Deus, mesmo que não seja o seu plano, mas glorifique a Deus com aquilo que você tem em mãos, com a sua vida. Eu acho que foi essa a lição que eu tirei para mim. E a certeza de que eu sei que eu estou indo no caminho certo, assim, tipo, com 40 anos a gente tem que saber, né? Por isso que eu estou falando, né? Amém. Mais algum comentário? A lição que eu tirei nessa semana foi que os sonhos de Deus, né, como diz a música, já são maiores que os nossos. Então, quer aquilo que você sonhe, você acha que é bom para você e você lá no futuro não foi médico como você queria, não foi dentista, saiba que o sonho e o plano de Deus é muito maior que o seu. E que se ele está te movendo por esse caminho, é que ele tem um propósito para a sua vida. Então, leve isso com você. Eu destacaria uma lição esse aspecto que o Luiz mencionou também, né? O fato de você fazer todas as coisas, né? Mesmo no seu trabalho humilde, que não tem ninguém observando, que não está chamando a atenção de ninguém, mas você fazer ali como se o próprio Deus fosse o inspetor, né? Aliás, esse é um pensamento que está na lição e foi tirado do Orientação da Criança, que eu vou ler também, porque eu acho que ele sintetiza muito. E se nós conseguirmos colocar essa atitude nas nossas atividades mais corriqueiras, mais simples, nas nossas rotinas, a gente vai ser abençoado e vai alcançar o êxito que Deus quer que nós alcancemos. Ela diz assim: essa lição essencial de alegre ocupação nos deveres necessários da vida, embora humildes, ainda deve ser aprendida pela maior parte dos seguidores de Cristo. Mesmo que não haja um olhar humano a criticar nosso trabalho, nem voz humana para elogiá-lo ou censurá-lo, deve ser feito tão bem como se o próprio ser infinito estivesse inspecionando pessoalmente. Então, se todas as coisas que nós fizermos, nós tivermos ali aquele sentimento, a sensação ou a consciência de que o próprio Deus está inspecionando, está acompanhando, nós vamos chegar a alturas que talvez nós sequer imaginávamos quando ainda éramos pequenos ou quando começamos a sonhar com uma profissão, com um chamado. Isso aí, gente. Que a gente possa colocar tudo nas mãos de Deus, a nossa vida. E como o pastor falou, Deus, Cristo está ao nosso lado.
tudo que fizermos, que a gente faça para a honra e glória de Deus, sabendo que Ele está olhando por cada um de nós, mesmo naqueles momentos que a gente acha que está difícil de saber o caminho certo a seguir, né? Deus, ele vai abrir as portas no momento que a gente se colocar na mão dele, não deixar que a ansiedade, que a sua vontade esteja acima daquilo que Deus quer para você. Nem aqueles pensamentos assim, não, mas eu sei que Deus quer isso para mim. Não. Será? Então, assim, como que você vai saber? Converse, comunhão, estude, se coloque, obedeça, que você vai ter a certeza daquilo que Deus quer para a sua vida, e nós seremos instrumentos também nessa missão de pregar a obra do Evangelho e a volta de Jesus, que está aí, estarmos todos juntos. Então, muito obrigada aqui à nossa equipe. Eu vou pedir para a equipe, eu tenho 3 minutos, gente, para fazer o sorteio. Tu já botou? Meu, é muita eficiência. Eu pensei que eu ia colocar os numerozinhos ali e tudo. Como colocamos? O pessoal viu os comentários, colocaram o nome das pessoas que comentaram e um número do lado de cada nome, tá? Que nós aqui não sabemos, por vários motivos. Primeiro, que a gente não enxerga a planilha lá da frente. Segundo, que a gente não sabe quem está acessando aqui com nós, né? Mas é de 1 a 10. Temos 10 pessoas que comentaram. Então, Monique, fala aí. 7. Daiane Carvalho, eu vou te achar no Face e mandar uma mensagem para você. Espero que sirva o teu presente, tá? Mas a gente vai estar vendo de onde você é e como enviar, tá bom? Se não der, aí dá de presente para alguém. Mas Daiane Carvalho, foi muito bom ter você com a gente, seus comentários. Não só de vocês, um abraço para você que está aí assistindo, que entrou na live, que comentou, todo o pessoal que está, que eu não sei os nomes, mas foi muito bom estar essa manhã com vocês. Fiquem com Deus, vamos agora, aqueles que estão podendo ir para as igrejas, aqueles que não estão, vamos assistir o culto online mesmo, mas fiquem com Deus, que hoje é o sábado, é o dia do Senhor, e nós estaremos procurando estar focados e mais perto dele nesse dia, para a gente poder focar na semana e nosso trabalho, né? Um abraço a todos que assistiram, que vão assistir. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live de sexta-feira que vem às 18 horas, tá bom? Um abraço. Tchau, gente. Um abraço, tchau. Tchau.